Alegando que o Brasil de hoje, de janeiro de 2017, vive uma das piores crises da sua história, isso também graças ao governo do PT, o governo PMDB e PSDB de Michel Temer, de Aécio Neves e Fernando Henrique Cardoso resolve implementar de vez a política de Estado mínimo, a política liberal de Estado mínimo para o pobre e Estado máximo para o rico. Isso porque corta o direito à aposentadoria da população brasileira no geral, praticamente corta, deixa de investir, proíbe o investimento nos setores de saúde e educação, em compensação, de uma vez só, doa dinheiro para as grandes estatais, aliás, para as grandes empresas que foram privatizadas de telecomunicação no valor de 105 bilhões de reais e agora perdoa a dívida de quase 1 trilhão de reais da bancada ruralista brasileira. É desesperador. Seja bem-vindo ao canal Notícias Comentadas. E aqui a gente vai comentar essa notícia para levar a população brasileira à reflexão. É hora de pensar o que está acontecendo de fato no Brasil e quem sabe o que tenha motivado esse golpe parlamentar de 2016. Pois bem, vamos falar então sobre todos esses acontecimentos que eu falei aqui. Em primeiro lugar, proprietários de terra devem quase 1 trilhão de reais à União. A notícia é de dezembro de 2016 e diz o seguinte: relatório da Oxfam revela dívidas astronômicas que, se pagas, assentariam 214 mil famílias. E o governo Michel Temer quer anistiar o setor. Tá? Essa notícia já está um pouco defasada. Infelizmente, eu tenho uma outra notícia aqui para vocês que a proposta já foi aprovada, mas vamos devagar. O agronegócio leva nas costas, como alegam seus defensores, as contas do Estado brasileiro. Segundo o relatório Terrenos de Desigualdade, Terra para Lá, publicado pela Oxfam, não. Dados da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional mostram que 4.013 pessoas físicas e jurídicas detentoras de terras devem 906 bilhões de reais, uma dívida maior que o PIB de 26 estados. O montante é equivalente à metade do que todo o Estado brasileiro arrecadou em 2015, ou aproximadamente 22 petrolões. Cada um dos 4.013 devedores tem dívidas acima de 50 milhões de reais. Segundo dados do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, do INCRA, há um grupo ainda mais seleto de 729 proprietários que declararam possuir 4.057 imóveis rurais, somando uma dívida de 200 bilhões de reais. As terras pertencentes a esse grupo abrangem mais de 6,5 milhões de hectares. A questão é que, em vez de cobrar os débitos, o Temer editou uma medida provisória número 733, concedendo mais privilégios ao setor. Segundo o relatório da Oxfam, a medida provisória permite que produtores rurais inscritos na dívida ativa da União, originário para lá, liquidem seu saldo devedor com bônus entre 60% a 95%. Por exemplo, dívidas acima de R$1 milhão devem ter desconto de 65%. Aqui você vai ver um pouco mais aqui no site Fundação Anfip, de Estudos de Seguridade Social e Tributário, e diz o seguinte: perdão da dívida de 1 trilhão de grandes donos de terra financiaria a educação por 14 anos. O governo Temer-PSDB pensa em anistiar a dívida dos grandes proprietários. Isso aqui também já está defasado. Eu vou deixar o link aqui para você, só para você entender do que se trata. Bom, o relatório, pessoal, está aqui, ó, informe da Oxfam Brasil, novembro de 2016. Então tem um material, tem um estudo muito conciso, que eu vou deixar também o link para que você possa baixar e ler sobre o estudo. E no final é preciso entender quem é a Oxfam. Bem aqui no final está escrito. Oxfam é uma confederação internacional de mais de 20 organizações que trabalham juntas em mais de 90 países como parte de um movimento global a favor da transformação para contribuir a um futuro livre de injustiça, pobreza e desigualdade. Tá? Então vocês podem ver aqui mais informações sobre isso. Agora, vamos à medida. A medida provisória, olha aqui, 733/2016. Aqui está dizendo aqui, situação atual, tramitação encerrada. Decisão aprovada na forma do projeto de lei de conversão. Destino à sanção. Aqui está dizendo, o último estado, veto derrubado.
consulta pública já foi encerrada e, ao que tudo me diz aqui, vai ser, bom, sancionada e a tramitação no Congresso já foi encerrada, já foi aprovada. E o que diz essa ementa? Ela diz assim, ó, autoriza a liquidação e a renegociação de dívidas do crédito rural e altera a lei para lá. Autoriza a concessão de rebate para liquidação de dívidas do crédito rural que pode atingir até 95% e repactuação das dívidas com prazo de 10 anos, carência de até 2020. Bom, eu vou deixar aqui o link para que você possa ver. Tá? E aí a gente vai entender a seguinte coisa, né? Primeiro, quem faz um empréstimo, né? Em algum lugar aqui a gente tem a questão falando do crédito rural. São empresários que podem dar alguma garantia, porque você há de convir que uma pessoa, um produtor rural pequeno, não vai conseguir contrair um empréstimo de 50 milhões. E como é que funciona isso? Bom, o governo coloca o dinheiro à disposição dos bancos estatais, para que eles possam emprestar dinheiro para a bancada ruralista, para que eles possam fomentar seu negócio. Até aí tudo bem, tranquilo, de boa. Só que a questão é que esse pessoal tem que pagar essa dívida de volta. Se não paga, quem está pagando a conta, porque não tem almoço grátis, como diz o outro, é a população brasileira, através de seus impostos, porque é o dinheiro dos impostos que vão para os bancos. Correto? Sabendo que esses empresários, esses ruralistas, eles deviam muito, né, ao setor público. Então o Temer sabia que essas reformas impopulares que ele está praticando, né, que é justamente contra o pobre e a favor do rico, eles são o sonho de muitos empresários. Coincidência ou não, a bancada ruralista oficializou o apoio ao impeachment de Dilma. Eles oficializaram o apoio ao impeachment de Dilma. Então toda a bancada, Ronaldo Caiado, toda essa turma aí, bancada ruralista, apoiou, todo mundo conhece a história, eles apoiaram. E hoje a gente está vendo o preço que a população brasileira paga por esse apoio. Repito, o dinheiro que está sendo perdoado dessa gente é o dinheiro do imposto do trabalhador comum, de todos os brasileiros, que está sendo investido, que foi investido no agronegócio e agora está perdoando a dívida dessa galera. Interessante é o seguinte, mais uma coisa interessante, é que o governo Temer retirou, praticamente o povo brasileiro, boa parte do povo não vai conseguir se aposentar, quer dizer, o pessoal paga, alguém tem que pagar a conta, né? Como os capitalistas falam, não tem almoço grátis, então alguém tem que pagar a conta, nesse caso aqui é o pobre, tira a grana da aposentadoria para dar para o pessoal do agronegócio, para dar para o pessoal da telecomunicação, como a gente tem aqui nesse segundo vídeo. E aí acontece uma pequena crítica de uma escola de samba, né? Olha que interessante. Ela fala o seguinte, que a bancada, o agronegócio no Brasil, na verdade nem a bancada ruralista, que eles estão matando alguns índios, né? Historicamente isso é conhecido. Isso causa um furor, uma fúria, um acesso de fúria tão grande no setor do agronegócio, que a bancada ruralista, através da figura aí do Ronaldo Caiado, resolve propor uma CPI para investigar a escola de samba. Agora veja. O argumento dele aqui é que a escola de samba, por que eu estou falando isso? A escola de samba colocou o índio como herói. E o argumento dele é dizer que o verdadeiro herói brasileiro que sustenta o PIB do Brasil é o agricultor. É a bancada ruralista. Até aí, a gente até poderia entender. A questão é que a bancada ruralista está sendo subsidiada com dinheiro do povo, que é esse perdão de dívidas. Ora, se a bancada ruralista é o herói do povo brasileiro, se o Brasil vive do agronegócio, se eles são tão eficientes e mágicos, né, e conseguem levantar o PIB e tudo mais, não precisam de ajuda trilionária do governo? Ou eu estou enganado? Não seriam eles os heróis brasileiros? Bom, se é herói, não precisa de ajuda, não precisa tirar o dinheiro do imposto do povo. Eu estou falando aqui contra a bancada ruralista? Não, de maneira alguma. Eu acho que deve se desenvolver a bancada ruralista e tem que desenvolver, claro, com respeito ao meio ambiente, com respeito às questões sociais e tudo mais. O problema é que nós temos aqui uma minoria de pessoas, 4.013 pessoas físicas e jurídicas, que tem uma dívida de quase R$1 trilhão e que vão poder
ter quase 90 até 95% de suas dívidas perdoadas do povo, dinheiro que poderia pagar a educação por 14 anos, conforme afirma lá a outra notícia. Então, a gente questiona a seguinte coisa. Bom, como o Ronaldo Caiado está falando aqui, se eles são heróis, né, se eles realmente são bons, a gente vai questionar aqui se eles são tão bons assim. Porque se está devendo, é porque não conseguiu pagar. Se não conseguiu pagar, é porque não foi eficiente no seu processo. É a iniciativa privada, é o setor privado, que é acusado aí por muitos de ser eficiente nos seus processos, na sua empresa, na gestão de empresas e tudo mais. Mas está precisando de subsídio do povo, quer dizer, o Estado para os ricos tem que ser máximo, para os pobres tem que ser mínimo. Entende? Então, se não é eficiente, então tem má fé. Digamos que conseguiu, né? Tem eficiência, tem dinheiro sim, pode pagar, mas tem má fé. Está usando a bancada aí dos políticos para não pagar a dívida e dar um calote no povo brasileiro. Ou seja, ou é ineficiente, ou está usando de má fé para dar um calote no povo brasileiro, e daí, amigo, de herói você não tem nada. Ou o que está acontecendo com a bancada ruralista que o Ronaldo Caiado quer apresentar como herói brasileiro? Eu não tenho nada contra a bancada ruralista. Eu mesmo trabalho com sustentabilidade. Você sabe que eu sempre defendo a questão do capital aliado ao social e aliado às questões ambientais. E nesse processo, o setor do agronegócio com certeza entra muito forte. A questão é, chega de hipocrisia, minha gente. Aqui não tá tratando de ninguém de herói, não. Tem muito que melhorar. Tem muito que melhorar. E eu falo para vocês uma coisa, o agronegócio brasileiro tem muito que melhorar em eficiência. A prova disso é que eles não conseguem pagar nem as dívidas que eles assumem com o povo brasileiro através de créditos em bancos estatais. Não conseguem pagar. Por quê? Porque falta eficiência. Enquanto isso, estão posando aqui de heróis, dando uma de gostosão e, na verdade, não conseguem pagar as contas com o povo brasileiro, com o dinheiro do imposto do povo brasileiro. Essa aqui é a verdade. Então, quer corrigir, quer chamar aposentado de vagabundo? Então tenha coragem e hombretude de assumir que você é falho, que você é incompetente, ou o agronegócio não está dando dinheiro, ou vocês estão de má fé. Tem que ter dignidade com o povo brasileiro e falar a verdade. Chega de estar falando conversinha para boi dormir, chega de mentira. O que a gente está vendo aqui é uma história mal contada. Deixe sua opinião. A gente está vivendo um momento muito crítico no Brasil e é preciso que essa reflexão caia na sociedade. Compartilhe esse vídeo para quem sabe essas reflexões cheguem à bancada ruralista e às pessoas que são responsáveis por tomar decisões no Brasil. É preciso falar a verdade. Vamos brincar de falar a verdade. Tudo bem? Compartilhe essa notícia. Um grande abraço e a gente se vê então na próxima notícia.